aplicação da cerâmica na indústria da construção civil é de enorme importância e envolve uma grande gama de produtos que nela são aplicados. Os exemplos mais comuns de produtos originados da cerâmica são os tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, pastilhas, manilhas, entre outros. Para tanto, visando um conhecimento ampliado acerca dos materiais cerâmicos, apresentaremos adiante os principais tópicos referentes a tais. Denomina-se cerâmica a pedra artificial obtida pela moldagem, secagem e cozedura das argilas ou de misturas contendo argilas. Nos materiais cerâmicos, a argila fica aglutinada por uma pequena quantidade de vidro que segue pela ação do calor de cocção sobre os componentes dela. Por argila, entende-se que são materiais terrosos naturais que, ao se misturar com a água, adquirem a propriedade de apresentar alta plasticidade. Finalmente, cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas. Fabricação dos materiais cerâmicos. Os processos de fabricação empregados pelos diversos segmentos cerâmicos assemelham-se parcial ou totalmente. O setor que mais se diferencia quanto a esse aspecto é o do vidro, embora exista um tipo de refratário, cuja fabricação se dá através de fusão, ou seja, por processo semelhante ao utilizado para a produção de vidro ou de peças metálicas fundidas. A preparação da cerâmica acontece de modo geral obedecendo às seguintes fases: extração do barro, preparação da matéria-prima, moldagem, secagem, cozimento e resfriamento. Na extração do barro, cada tipo de cerâmica exige um tipo próprio de barro. A qualidade dele deve ser verificada para ver se, por exemplo, ele tem muito carbonato de cálcio ou compostos sulfurados, os quais originam cerâmica muito fendilhada. Se tiver muito cal, esta poderá vir a queimar quando receber umidade, estourando o reboco ou a parede. Na preparação da matéria-prima, grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica tradicional é natural, encontrando-se em depósitos espalhados na crosta terrestre. Após a mineração, os materiais devem ser beneficiados, isto é, desagregados ou moídos, classificados de acordo com a granulometria e muitas vezes também purificadas em suspensão, também chamada barbotina, para obtenção de peças em moldes de gesso ou resinas porosas, massas secas ou semissecas, na forma granulada, para obtenção de peças por prensagem, massas plásticas, para obtenção de peças por extrusão, seguida ou não de torneamento ou prensagem. Existem diversos processos para dar forma às peças, fundamentalmente de fatores econômicos, da geometria e das características do produto. Os métodos mais utilizados compreendem colagem, prensagem, extrusão e torneamento. O processo térmico é de fundamental importância para a obtenção dos produtos cerâmicos, pois dele dependem o desenvolvimento das propriedades finais destes produtos. Esse tratamento compreende as etapas de secagem, queima e resfriamento. Após a etapa de formação, as peças em geral continuam a conter água proveniente da preparação da massa. Para evitar tensões e, consequentemente, defeitos nas peças, é necessário eliminar essa água de forma lenta e gradual, em secadores intermitentes ou contínuos,
a temperaturas variáveis entre 50 e 150 graus Celsius. Na queima, conhecida também por sinterização, os produtos adquirem suas propriedades finais. As peças, após secagem, são submetidas a um tratamento térmico a temperaturas elevadas, que para a maioria dos produtos situam-se em 800 a 1.700 graus Celsius, em fornos contínuos ou intermitentes que operam em 3 fases. Primeiro, aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada. Segundo, patamar durante certo tempo na temperatura especificada. E, por fim, resfriamento até temperaturas inferiores a 200 graus Celsius. Propriedades importantes das argilas. As propriedades mais importantes das argilas são a plasticidade, a refração e o efeito do calor nas cerâmicas. A plasticidade pode ser definida como um material que pode ser continuamente deformado sem que suceda na ruptura. A plasticidade, então, depende do tamanho, formato e comportamento dos grãos e da presença de outros materiais além dos argilominerais. Bom, quando adicionado à água, a argila tem-se 2 fases. No início, ela desagrega facilmente e, por fim, ela fica mole. O ponto que limitam essas 2 fases é o ponto de maior plasticidade, que pode ser variado de acordo com a argila. Quanto à retração, se define por ser um processo em que as argilas sofrem quanto a umidade presente nela vai se evaporando, podendo causar deformação no objeto, pois os lugares ocupados pela água vão ficando vazios e, consequentemente, o conjunto retrai-se. Essa retração varia de acordo com a umidade e a composição da argila, como, por exemplo, nas argilas à base do minério chamado caulim, a retração é de 3 a 11%. Já nas argilas para tijolos, vai de 1 a 6%. Os efeitos de calor sobre as argilas. O calor proporciona às argilas alterações físicas e químicas. As alterações físicas acontecem a partir de 20 e 150 graus, onde ela perde a água de capilaridade e amassamento. De 150 a 600 graus, ela perde a água absorvida, ocasionando no enrijecimento da argila. As alterações químicas iniciam-se a partir de 600 graus e se divide-se em 3 estágios. A desidratação química, onde a água é expulsa, resultando no endurecimento. A oxidação, onde os carboidratos são calcinados e se transformam em óxido. E a vitrificação, onde a sílica de constituição e areias formam uma pequena quantidade de vidro que aglutinam os demais elementos, dando dureza, resistência e compactação ao conjunto, dando origem à cerâmica. Sua qualidade depende diretamente da quantidade de vidro formado. Existem também outras propriedades cerâmicas, como o volume aparente, a resistência ao desgaste, a absorção de água e a resistência mecânica. Eles dependem de fatores como constituição, cozimento, processo de moldagem e entre outros. Agora, iremos falar um pouco sobre os fatores de desagregação da cerâmica. As cerâmicas podem se desagregar, e esta ação pode ser ocasionada por 3 causas: agentes físicos externos, agentes químicos internos e agentes mecânicos. Os agentes físicos mais nocivos são a umidade, a vegetação e o fogo. A umidade e a vegetação agem através dos poros. Por isso é tão importante reduzir a porosidade, sendo este um fator de qualidade da cerâmica. O fogo é prejudicial para a cerâmica comum, pois é um agente que reduz a resistência à compressão. Com o aquecimento, os componentes do material cerâmico se dilatam não uniformemente, ocasionando a desagregação e o desgaste das peças. Os agentes químicos também são extremamente nocivos. Os sais solúveis são os principais responsáveis por essa desagregação por agentes químicos. Eles se encontram dissolvidos na umidade que é absorvida pelo material cerâmico,
e acabam se cristalizando na superfície, ocasionando a eflorescência nos revestimentos, que dá má aparência e pode ocasionar o deslocamento e a queda. O último fator da desagregação são os agentes mecânicos. Geralmente, a cerâmica possui maior resistência à compressão do que à flexão e a outros esforços que a peça pode vir a sofrer, ocasionando dessa forma a desagregação. Materiais cerâmicos são todos os materiais compostos em quase sua totalidade de argila e que são largamente utilizados na construção civil. Eles podem ser divididos em dois tipos: naturais, que são as argilas e rochas, e industrializados, que são os tijolos, blocos, telhas, aglomerantes minerais, cerâmicas de revestimento e louças sanitárias. Os materiais de cerâmica podem ser classificados de diversas formas, levando em conta o tipo de argila, o tipo de moldagem, o tipo de queima ou a utilização. Conforme a finalidade, os produtos podem ser agrupados em componentes para alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, componentes para cobertura como telhas e complementos, componentes para canalizações, tais como tubos cerâmicos ou manilhas, produtos para revestimento de parede interna, externa e de piso, denominado placas cerâmicas, produtos de acabamento e utilitários, denominados cerâmica branca ou de louça, tais como cantoneiras, cabideiros, louças sanitárias e acessórios, e produtos especiais, como as cerâmicas refratárias, que na construção civil é normalmente usada para alvenarias. A aplicação de materiais cerâmicos é fundamental na construção civil, a qual compõe grande parte dos produtos que a constitui. Logo, obter um material de qualidade faz toda a diferença.